Vamos abrir, irmãos, em Gálatas capítulo 5. E hoje eu gostaria de ler somente o verso 13, um verso de suma importância na Epístola aos Gálatas. Creio que é um dos pontos altos da Epístola aos Gálatas. Gálatas 5, verso 13 diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Nós vimos, irmãos, que essa é a terceira sessão da Epístola aos Gálatas, não é? Onde a doutrina é aplicada. E o apóstolo Paulo faz nessa terceira sessão 3 grandes afirmações. A gente recordando aqui, os versos 1 a 12, a liberdade cristã é ameaçada pelo legalismo. Na segunda afirmação, que hoje esse versículo inicia, né, que vai até o verso 26, a liberdade cristã pode ser pervertida pela licenciosidade. E a terceira grande afirmação do apóstolo Paulo, capítulo 6, de 1 a 10, a liberdade cristã ela é aperfeiçoada pelo amor. Nós vemos, irmãos, que em muitas igrejas da época do apóstolo Paulo, o ensino de Paulo aqui a respeito da liberdade da lei foi mal compreendido. A gente vê isso em Romanos e a gente vê isso aqui, né? Por que isso? Porque a nossa natureza, ela clama por autonomia no sentido mal da palavra, não é? No sentido de que você não quer ser governado por nada, a não ser o seu próprio coração corrupto e enganoso. E um comentarista diz que a nossa natureza humana é de tal forma que nós somos atraídos por esse tipo de liberdade, não é? Como uma mariposa é atraída pela luz que vai por fim a ela, a vida dela. Não é? Então, não é muito nós não ficamos muito surpresos, não é? Que a oposição de Paulo a esse legalismo fosse tomada como uma desculpa para licenciosidade. É sempre de um extremo para o outro, né? E que as doutrinas da graça como fossem tomadas como justificativa para o pecado, para a autoindulgência. Então, esse conhecimento, digamos assim, de que nós não estamos mais debaixo da lei, pode servir como um pretexto para um tipo de abuso, né? Pode ser usado, como diz aqui o apóstolo Paulo nesse versículo, como, abre aspas, ocasião ou ponto de partida para a carne. A palavra que foi traduzida aqui, interessante, reparem aqui o verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade. Essa palavra então aqui, ela tem uma função no original de uma interrupção abrupta. É como se o apóstolo Paulo se tornasse, digamos assim, subitamente consciente dessa possibilidade, ou então que a intenção aqui de Paulo fosse fazer um contraste bem nítido, né, bem radical na mente dos seus leitores. Então, essa palavra então aqui, ela introduz um contraste muito grande, não é? Entre a liberdade e a carne, né? O outro contraste que o apóstolo Paulo faz aqui é usando essa palavra vós. Reparem que o contraste aqui é em relação ao versículo anterior, né? Esses perturbadores, aqueles que andam inquietando vocês, né? Então, Paulo acabara de denunciar aqueles homens
Mas em contraste com aquelas atitudes, né, Paulo se dirige aos Gálatas, chamando os Gálatas, reparem no verso 13 novamente, de irmãos. Então reparem, aqueles, e agora vós, e para dar mais ênfase ainda, irmãos. Há um contraste aqui, não é? E Paulo diz aos irmãos, a vós, que quando eles foram divinamente chamados, vocação eficaz, para que eles se tornassem seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, eles igualmente, junto com esse chamado, eles foram chamados também eficazmente à plena liberdade, à liberdade. E aí, ele diz assim, não useis então da liberdade para dar ocasião. Essa é uma outra palavra, muito interessante no original. No original, essa palavra é um termo militar. Eu falei aqui, né, que a palavra pode ser usada como ponto de partida para a carne, mas também pode ser traduzido como uma, digamos assim, uma cabeça de ponte. Sabe o que é cabeça de ponte? Ou uma base de operações. Vocês sabem que eu gosto muito da Segunda Guerra. E na época da Segunda Guerra houve um momento em que a Europa toda estava praticamente tomada pelos nazistas. E houve o chamado Dia D, 6 de junho de 1944. O que aconteceu? Foi a invasão da Normandia. Então, os exércitos aliados, eles saíram, né, da costa da Inglaterra, atravessaram o Canal da Mancha e desembarcaram na Normandia. O Hitler estava pensando que eles iriam desembarcar na parte mais estreita, em Pas-de-Calais, mas eles desembarcaram na parte mais larga do canal, né? Surpresa. E ali eles estabeleceram uma cabeça de ponte. Eles conseguiram, né, estabelecer uma cabeça. Não, os alemães não conseguiram expulsá-los daquele pedacinho de terra, e daquele pedacinho de terra eles conseguiram, então, avançar até Berlim. Libertaram a Europa. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Não useis da liberdade para que a carne use essa falsa noção que vocês têm como uma cabeça de ponte, para que tudo seja perdido, para que tudo venha a se perder, né? Então, como um exército procura essa base para estabelecer, né, o seu avanço, a carne também ela se aproveita, né, de uma pequena brecha para estender o seu território, para avançar também pelo território adentro. Então, o apóstolo Paulo aqui está apresentando a carne como um inimigo oportunista que está sempre pronto a aproveitar qualquer pontinho de terreno, qualquer brecha, qualquer oportunidade para crescer. Entenderam aqui? Muito bem. Mas repare aqui uma coisa muito importante. O apóstolo Paulo, isso precisa, eu acho que ser muito bem compreendido, porque na nossa mente obtusa, corrompida pelo pecado, nublada, no nosso entendimento nublado pelo pecado, frequentemente a gente entende que a lei é o nosso inimigo. Mas o apóstolo Paulo não colocou aqui, não disse que a lei é o inimigo da nossa liberdade. Porque a lei não é o inimigo da nossa liberdade. A gente precisa lembrar sempre, mais uma vez, de tudo aquilo que foi dito. A lei, ela espelha o caráter de Deus. Tudo aquilo que é dito a respeito do caráter de Deus é dito também a respeito da lei. Recordando, Deus é santo, Paulo afirma em Romanos 7,12, que a lei também é santa. O mandamento é justo e bom, como Deus também é justo e bom. A Bíblia diz que Deus é perfeito, e o salmista afirma no Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Então, as mesmas atribuições que são aplicadas a Deus, as atribuições morais, o caráter moral de Deus é aplicado também à lei de Deus. Nós vimos também que Jesus não veio destruir a lei, mas veio cumprir a lei. Então, nós precisamos ter isso muito bem estabelecido na nossa mente. Não é a lei que é inimiga da nossa liberdade, é
nossa carne, a nossa natureza decaída, a nossa natureza pecaminosa, que é o real inimigo da nossa liberdade cristã. Eu lembrei aqui de uma fábula do Monteiro Lobato, no livro dele, Fábulas, né? Do ratinho que sai da toca para dar o primeiro passeio dele. Conhece essa fábula? E a mãe dele já havia orientado o ratinho a tomar cuidado com o gato. Acho que o galo era amigo deles, um ratinho do campo, né? Não um rato desse de esgoto, um ratinho lá do campo, né? E o ratinho sai da sua toca para dar o seu primeiro passeio. E quando ele sai, ele dá de cara com um animal apavorante. E ele foge. E ele foge pensando, só pode ser o gato. E na fuga, ele olha de relance para um belo animal que está dormindo. Ele entra na toca e descreve para a mãe o passeio que ele deu. Mãe, eu saí e vi um animal medonho, apavorante. Ele tinha um bico muito grande, uma crista vermelha no alto da cabeça, tinha unhas medonhas e compridas, e de repente ele se levantou, se arrepiou todo, se sacudiu e soltou um grito terrível, cocoricocó. E eu saí correndo, só podia ser o gato. E eu passei na fuga por um animal que estava dormindo tranquilamente. Eu vi as patinhas dele, pareciam macias e fofinhas, o pelo era lustroso, tinha uns bigodes charmosos, e ele tinha um ronronar muito agradável, só podia ser o galo. Né? E o Monteiro Lobato conclui, né, colocando as palavras na mamãe rato, nem tudo é o que parece, né? As aparências enganam. E aqui a ironia que eu quero, né, estabelecer é que realmente, como eu já falei, nós somos como insetos atraídos para aquilo que nos destrói, né, e fugimos daquilo que nos liberta. A nossa natureza decaída é assim. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz esse versículo da seguinte forma: porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para se deixarem dominar pelos desejos humanos. E eu poderia dizer, pelos nossos desejos desordenados da nossa natureza corrupta e pecaminosa. E eu vou aqui citar um comentário, do comentário bíblico popular, sobre esse versículo 13, abre aspas. E eu queria que vocês guardassem essa primeira frase. A verdadeira liberdade se encontra somente na obediência às restrições corretas. Vou repetir. A verdadeira liberdade se encontra somente na obediência às restrições corretas. Um rio corre livremente enquanto se mantém entre as suas margens, mas sem elas ele se alastra até formar lagoas estagnadas. Os planetas trariam desastre para eles mesmos e para todo o universo se não fossem controlados por alguma lei. As restrições que regulam nossa liberdade também servem para nos dar segurança e proteção. Não é o controle, mas o controle correto e uma obediência alegre que fazem o homem ser um ser livre. Agora eu quero que você repare na parte final do verso 13. Ser vivos uns aos outros pelo amor. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, olha, não usem o meu ensino como pretexto para dar ocasião à carne, mas ser vivos uns aos outros pelo amor. A versão do King James diz assim, sede servos uns dos outros. E vocês sabem que a palavra servo, literalmente, é escravo, né? E aqui, então, nós temos o grande paradoxo da Epístola aos Gálatas, irmãos. O apóstolo Paulo exalta tanto a liberdade nessa epístola, e agora ele vai prescrever a obediência à lei. Ele prescreve, ele fala da liberdade
da lei e agora ele prescreve a obediência à lei. Ele escreveu a epístola dele até aqui, né, argumentando para provar que os Gálatas eram livres, mas agora ele diz que eles devem usar essa liberdade para se tornarem servos uns dos outros. Então, irmãos, a gente precisa aprender aqui uma coisa muito importante, que o Evangelho, ele de forma nenhuma, ele despreza a lei moral. Mas o Evangelho revela como a lei moral pode ser cumprida. Ele revela que a fé não torna as obras desnecessárias, mas que a fé vai produzir essas obras. Então, a liberdade cristã, ela não liberta o homem para que ele peque, mas liberta o homem para que ele se torne apto para cumprir a lei. Para que ele se torne apto a se submeter à lei de Deus. Então, uma coisa que a gente precisa sempre lembrar, Jesus não se opõe a Moisés, ele não veio destruir a lei, mas ele veio nos capacitar, nos tornar aptos para cumprir a lei. E aqui é essa palavra muito importante, uns aos outros. São os deveres da mutualidade. Existem vários versículos onde essa expressão é encontrada, uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros, diz Paulo aos Romanos, não é? Instruí-vos mutuamente uns aos outros, não é? Diz Paulo aos Colossenses, e aqui Paulo diz aos Gálatas, sirvam-se, sejam servos uns dos outros. E a escolha aqui é muito importante, não existe nada aleatório na Bíblia. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer para mim e para você é o seguinte, você quer realmente ser livre? Você quer ser verdadeiramente livre? Então, seja um servo. Não espere ser servido, mas sirva você. Não espere que os outros façam, faça você. A ideia inteira do versículo aqui, irmãos, é a antítese, digamos assim, da licenciosidade e da autonomia no mau sentido. Então, o amor verdadeiro, diz o apóstolo, deve ser mútuo. E o amor verdadeiro nunca vai colocar os seus próprios interesses em primeiro lugar. Então, o fato de esse amor ser mútuo significa que nenhum de nós também é tão, digamos assim, superior, que esteja fora dessas exigências e que não necessite também de auxílio em alguma área da sua vida. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim, eu quero compartilhar a minha fé com vocês, mas eu também espero que vocês compartilhem da fé de vocês comigo. O apóstolo Paulo não se coloca num grau alto de superioridade que ele diz assim, eu não preciso do corpo. Uma vez, num desses dias dos pais, a Natália me deu um livro sobre o amor, O Desafio de Amar, baseado naquele filme daquele bombeiro que tem problemas no casamento, esqueci o nome agora, do filme, um dos filmes. A Prova de Fogo. Isso, A Prova de Fogo. Né? E o livro, no início, o autor escreve o seguinte, abre aspas aqui para o autor. Ou seja, o título é O Desafio de Amar. É difícil. Esteja certo de uma coisa, você precisará de coragem. Ao aceitar esse desafio, você precisa ter a consciência de que, ao invés de seguir o coração, terá de governá-lo. O mundo diz para seguir o coração, mas se você não estiver governando o seu, então alguém ou alguma coisa estará. A Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Nós desafiamos você a pensar de maneira diferente. Escolher, direcionar o seu coração para aquilo que será melhor ao longo do caminho. Então, irmãos, eis aí a mensagem. Sirvamo-nos uns aos outros pelo amor. Essa é a verdadeira liberdade cristã.
Qualquer coisa menor do que isso não é viver a verdadeira vida cristã. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai Celeste, nós te louvamos, Senhor Deus, por esses momentos singelos que passamos aqui na Tua presença, Senhor. Somos poucos, mas o Senhor enche toda a terra. O Senhor é poderoso. Nós somos fracos, mas o Senhor é onipotente. E nós confiamos que as nossas frágeis orações, Senhor Deus, o nosso balbuciar, o nosso expressar dos nossos desejos do nosso coração, Senhor Deus, são ouvidos diante do Senhor. E que possamos, Senhor, vê-lo através das respostas que o Senhor nos dá às nossas petições. E acima de tudo, Senhor, que através da oração nós possamos ser transformados pelo Senhor. Que o nosso coração se torne mais tranquilo e que nós possamos realmente entrar no verdadeiro descanso que és o Senhor. Que possamos nos aquietar e saber de fato que o Senhor é Deus. Leva-nos, Pai, em paz para os nossos lares, Senhor. E abençoa a Tua igreja, fortalece a Tua igreja. E que, a começar em nós que aqui estamos, que os corações sejam quebrados e reconstruídos, Senhor Deus, como um vaso novo diante de Ti. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Pai, ao Filho e ao Santo Espírito.